Olá, meu nome é Ângela Maria de Melo, eu tenho 43 anos de idade, eu moro em Unai, Minas Gerais. Meu nome é Yuri, estou há 6 anos como pedagogo no Centro Socioeducativo de Uberaba. O cargo é analista executiva pedagoga e eu exerço também a função de coordenadora do Núcleo de Ensino e Profissionalização do Presídio de Andradas. Educação, para mim, é a formação do cidadão. E quanto mais educação, mais desenvolvimento social, econômico, cultural. Quanto mais estudamos, melhores seres humanos nos tornamos. Buscar a integridade da pessoa, ora através do conteúdo, ora através de valores, ora através de didáticas, planejamentos e tudo mais. Então, é você buscar ferramentas para que possa trazer uma aprendizagem significativa, tanto em conteúdo como em valores, para quem está ali aprendendo alguma coisa. O que é a educação dentro do sistema prisional? Trata-se de uma educação formal, né, com as instituições parceiras, e também da educação informal através de projetos diversos que o pedagogo desenvolve dentro das unidades prisionais. Pedagogia, para mim, é inventar novas formas de aprender e de ensinar. O socioeducativo são onde ficam os menores infratores, né? Então, aqueles que têm menos de 18 anos, que são apreendidos, eles vêm para a gente, e ao contrário do sistema penitenciário, eles são, dentro do socioeducativo, eles são obrigados a estudar. Então, a partir do momento que ele entra lá, ele precisa ter contato com a escola. Atribuições hoje como pedagoga no socioeducativo de Unai quando eu recebo esse adolescente na medida socioeducativa, eu tenho que, primeiramente, correr atrás da documentação escolar, que na maioria das vezes a família não ajuda. A família não traz essa declaração ou esse histórico para mim. Eu tenho que correr atrás mesmo, eu tenho que entrar em contato com o CRAS da cidade, ou eu tenho que tentar ver qual a última escola, entrar em contato com a última escola que ele estudou para ver essa documentação. São adolescentes evadidos da escola há muito tempo, tá? E aí a primeira coisa é fazer a matrícula desse adolescente, depois trabalhar o vínculo escolar, que na maioria das vezes está enfraquecido, tanto por ele mesmo quanto pela família. A família não conseguiu manter esse adolescente na escola, e esse adolescente também não quis saber de forma alguma da escola. Assim que ele se envolve com a criminalidade, assim que ele começa a fazer uso de entorpecentes, ele perde o interesse pela escola. E é esse o meu papel. Eu vou buscar, eu vou fortalecer esse vínculo que talvez já nem mais existia. Eu vou mostrar para esse adolescente a importância de estudar, qual que é a diferença que os estudos vai fazer na vida dele. Um curso profissionalizante que esse adolescente tenha vontade de fazer, enfim, uma faculdade que talvez ele tenha sonhado um dia em ser. Eu vou correr atrás disso aí também, eu vou mostrar para ele que isso é possível, vou mostrar os caminhos. A gente teve casos de adolescente que chegou para a medida socioeducativa no 6º ano do ensino fundamental e saiu matriculado numa universidade federal. Então, para mim é uma concretização, é quando o meu serviço faz efeito, quando o meu trabalho faz efeito. No socioeducativo em que eu trabalho, lá aqui em Minas, você tem 2 tipos de socioeducativo. Aqueles que têm uma escola da Secretaria de Educação lá dentro, que a gente chama de primeiro endereço. Então, tem o socioeducativo e tem a escola. O aluno sai do socioeducativo, do seu alojamento, e vai para a escola. Onde eu trabalho, nós somos segundo endereço. Então, existe uma escola fora do socioeducativo e ela coloca alguns professores dela dentro do socioeducativo para dar aula. Então, assim, a minha função primeira lá é fazer essa ponte, fazer esse link entre a escola e as nossas necessidades
necessidades dentro do socioeducativo. No socioeducativo, a gente luta para ter uma escola muito próximo do que o adolescente vai ter quando sair de lá. Mas existem algumas peculiaridades, do tipo as questões de segurança, você precisa, a gente tem um agente em cada sala de aula que está verificando o que está acontecendo lá. Você tem aquelas questões da privação de liberdade interferindo no aluno dentro de sala de aula. Você tem algumas confusões que acontecem, por exemplo, um professor distrata um aluno numa escola convencional, o aluno vai para casa, se envolve em outras atividades e isso vai se diluindo. No outro dia ele volta para a escola feliz. Lá não, ele fica remoendo essa situação. Então, existe a necessidade de ter esse profissional que tem um olhar, o socioeducativo é isso e a escola é isso, e a gente precisa conversar juntos. Então, eu faço esse intercâmbio. É como se eu fosse, assim, um coordenador da escola. A escola traz um supervisor, traz os professores, e eu vou coordenando a partir das necessidades dentro do socioeducativo. Essa é a atividade primeira, mas aí também a gente precisa dar subsídio para a vara da infância. No socioeducativo, todo adolescente que entra em privação de liberdade, depois que o juiz dá a sentença dele, que acabou o período dele de provisório, ele recebe uma sentença de 3 anos, com revisão a cada 6 meses. E aí, o que a gente faz? A cada 6 meses a gente tem que parar, e aí essa revisão ela é da equipe multiprofissional. Então, assim, a pedagogia, terapia ocupacional, psicologia, serviço social e o jurídico, todo mundo senta e vai fazer uma análise, vai descrever como está o adolescente dentro da medida. E aí, com isso, a gente precisa de atendimento. No meu caso, eu preciso da observação da escola, aquele contato que eu tenho com os professores, eles me dão um retorno de como estão os adolescentes. E no estudo de caso, a gente vai produzindo os relatórios que subsidiam a revisão desse adolescente. E aí, nesse subsídio é o que o juiz vai ler, vai ter de conteúdo para decidir se ele permanece mais 6 meses ou se ele já libera ele a partir dali. A primeira função do pedagogo ele tem que coordenar, planejar e acompanhar as atividades educacionais formais. Seria assim, o ensino fundamental, o ensino médio, quando tem escola dentro das unidades prisionais, ensino superior à distância e cursos profissionalizantes, né? E também a educação informal através de projetos. O pedagogo ele também atende o privado de liberdade, né? Ele faz assim, um atendimento inicial para saber a série que esse privado de liberdade possui, né? Para saber mais informações sobre a escolaridade dele. Então, além disso também, a gente participa de uma comissão técnica de classificação para que a gente aprove esse privado de liberdade para atividades educacionais dentro das unidades prisionais. Então, são muitas atribuições, muitas funções. Também exercemos a função de coordenar os exames nacionais, né, o Enem e o Enseja. Promovem a educação formal, ensino fundamental e médio, através dessa Secretaria de Estado de Educação dentro das unidades prisionais. Tá? E além disso também a gente tem ensino superior à distância, né? Eles participam daquele processo seletivo SISU e ProUni. Puxa, Leandro, muito bom. Sim, participam também dos exames nacionais, Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, né, para que ele possa entrar no ensino superior, e também do Enseja, o Exame Nacional de Certificação das Competências do Jovem e Adulto, né, para que ele possa ter o seu diploma aí de ensino fundamental, seu certificado de ensino fundamental e médio. Além disso, também a gente trabalha com os cursos profissionalizantes também. Muito que bom, são cursos que são voltados para áreas de carpinteiro, pedreiro, instalador hidráulico residencial. As atividades socioculturais e esportivas de unidades prisionais, elas fazem parte das atividades educacionais informais. E elas são desenvolvidas pelos pedagogos. Então são vários tipos de projetos que a gente pode desenvolver. Futsal, na parte esportiva, gincana, tênis de mesa. Na parte sociocultural a gente pode trabalhar com pintura, sarau, coral, aulas de violão. Então o leque é bem imenso. A minha área atual me chamou muita atenção porque eu gostaria de trabalhar com a pedagogia social. Eu queria fazer algo pela sociedade, né? E eu não queria dar somente aulas.
eu queria fazer mais. Eu queria fazer algo pela sociedade, por pessoas que precisassem de mim, da minha visão pedagógica, tá? Do meu saber, do meu olhar pedagógico. Eu tinha mais para oferecer nessa área atual que eu me encontro hoje. Quando eu optei pela pedagogia, na realidade, o que eu queria era ser pragmático, era aumentar o leque, que eu estava em sala de aula, aquela coisa, eu sentia, e eu trabalhei em escola pública, e na escola pública é aquela coisa, a maior parte da minha vida em sala de aula foi com o ensino médio, então acontecia comigo frequentemente aquela coisa de receber um aluno no ensino médio com defasagem na alfabetização, coisa assim. Aí como é que você quer que a biologia é algo muito abstrato, né? Você imaginar primeiro ano, você imaginar tudo que tem dentro de uma célula, que é algo que a gente nem enxerga, e aí você tem um adolescente que precisa ler o livro e ele mal consegue saber o que ele está lendo. Então eu ficava assim, tem alguma coisa lá atrás que a gente precisa resgatar, e aí a gente vai resgatar como? E aí eu quis entender um pouco desse processo para que ele me auxiliasse lá no ensino médio, né? Não, eu não arrependo de ter escolhido ser pedagoga num socioeducativo. Gosto demais do meu trabalho. Gosto muito quando eu vejo o resultado, quando o resultado é positivo, é melhor ainda. Eu não me arrependo e faria tudo de novo. Se tivesse que recomeçar, eu começaria do zero e faria tudo novamente. Acabou me trazendo assim, uma realidade diferente, uma visão muito mais abrangente de educação. Eu pude até criticar a minha licenciatura na pedagogia, na biologia. Porque o meu curso de biologia que eu fiz, existe a biologia, e aí depois eles falam, você faz ali algumas disciplinas da educação e você tira da licenciatura. E aí, então, assim, não é um curso de biologia voltado para a educação, é um curso de biologia com as disciplinas da educação. E aí, eu consegui entender o que era a educação mesmo a partir da pedagogia. Então, assim, para mim foi muito rico, foi muito legal. E então, não me arrependi de forma nenhuma. E o socioeducativo, quando eu passei no concurso, quando fui chamado, que eu fui ver, que eu falei que eu ia trabalhar no socioeducativo, eu falei, caraca, eu tô lascado. Mas assim, pela grana, pelo desafio, a gente vai, mas assim, foi muita coisa boa que eu aprendi. Eu aprendi um mundo assim muito rico, e essa coisa. Sim, o meu curso de pedagogia, ele me preparou para esse espaço, ele me preparou para vários outros espaços, inclusive. E aí, cada espaço tem os seus desafios, e aí vai desse profissional encarar esses desafios e aceitar e ajudar no processo, né? O primeiro concurso que eu passei, de fato, me chamaram foi o socioeducativo. Eu não tinha nem noção do que era um socioeducativo, né, um trabalho. Tanto é que quando eu vim assumir aqui, eu falei assim, eu saí de Brasília para vir trabalhar em Uberaba, e aí minha grande preocupação foi, poxa, eu nunca trabalhei como pedagogo, ainda mais no socioeducativo, e se eu não der conta, e como é que eu volto para Brasília depois com a mão na frente e outra atrás? Mas aí acabou que as coisas deram certo, assim, a bagagem que a gente adquire na faculdade realmente é muito interessante, porque a gente, por mais insignificante que pareça em determinadas situações, mas fazem uma diferença muito grande. Não especificamente, mas os conhecimentos, as competências e habilidades que nós desenvolvemos nos dão autonomia para que a gente possa desenvolver qualquer tipo de trabalho na área educacional. É lógico que a parte técnica eu aprendi com a prática. Prática, para mim, eu acho que é a principal. Não tem jeito. O planejamento também, e psicologia da educação. Na minha área de atuação hoje, a disciplina que mais me ajuda do meu curso de pedagogia é psicologia, introdução à psicologia, né? Foi muito importante para mim, porque eu trabalho muito com o psicológico dos adolescentes. E alfabetização e letramento também, porque eu encontro com adolescentes de 19 anos, na medida socioeducativa, que não sabe ler e escrever. Não que eu vou ensiná-los a ler e escrever, mas
essa disciplina me ajuda muito aí eu faço uma parceria com a escola. Eu também ajudo esse adolescente a desenvolver, tá bom? E além disso, o curso de pedagogia me ensinou a didática, a metodologia. A disciplina de Libras também me ajudou muito. Os nossos adolescentes da medida socioeducativa, eles conversam o tempo todo em Libras. E aí é uma disciplina que eu tive introdução a Libras, né? E aí hoje eu preciso saber, até para mim saber o que eles estão conversando entre si. As maiores dificuldades que eu tive foi entender um ambiente de segurança, não um ambiente de segurança pública. Que, nossa, foram muitos vacilos que eu cometi assim, no início. Porque você é acostumado numa escola convencional, então tudo é livre. Lá não, assim, um lápis que suma dentro de sala, ele precisa aparecer. E ele vai aparecer de algum jeito. E se ele não aparecer, vai ser uma confusão tremenda. Porque essas peculiaridades da privação de liberdade, entender o que é o adolescente dentro da privação de liberdade, os impactos que ela vai causar dele no emocional, que vão impactar dentro da sala de aula, isso tudo, para mim, no início, foi uma grande dificuldade. As expectativas que eu tinha, na realidade, quando eu entrei, tudo que eu queria era não criar dificuldades com equipe de segurança, que aí dentro do socioeducativo você tem a equipe multiprofissional, a qual eu faço parte, você tem a equipe de segurança, que é o maior quantitativo da unidade, e você tem a equipe de professores. E aí, a partir disso, parece que cada um trabalha em ilha, mas mesmo em algum momento essas ilhas se tangenciam. E aí surgem muitos embates, muitas dificuldades. Quero que ele tenha condições no dia que ele decidir, assim, falar, eu quero voltar para a escola, e eu tenho condições de ir para a escola, porque quando eu passei lá, eu dei conta do recado. Então, eu trabalho muito essa autoestima, e o que eu busco neles é essa coisa, assim, eu ouço lá muito, você não gosta da escola? Porque eu sou burro, porque é chato, porque o professor é isso, que eu nunca consegui entender, porque eu nunca consegui isso, aquilo. Então, tenho vários argumentos, e eu quero que ele saiba que ele tem condição. No dia que eu falar, no estudo de casa é muito comum eu falar assim, ele cumpre o eixo educação. Quando eu falo ele cumpre o eixo educação, eu estou dizendo lá para a equipe técnica que ele tem condições de, se ele quiser, voltar para a escola e dar continuidade na vida acadêmica dele, algo que ele nunca pensou. A instituição que eu trabalho, ela trabalha com o pedagogo desde sempre, desde quando foi criado o primeiro socioeducativo em Minas Gerais. O pedagogo tem sim um papel importantíssimo que não tem como ser substituído. Como pedagogo lá dentro, uma coisa que eu não posso ter e acho que só prejudica o aluno é o tal do sentimento de agir por emoção, por dó. Aquela coisa, eu tenho muitas situações que as escolas foram avançando os alunos, provavelmente por dó. Na minha função, eu preciso que a família traga a documentação da escola, do adolescente para a escola. Mas se ele não trouxer, eu tenho prazo, eu tenho que ir lá na escola e buscar essa documentação. Então, é muito comum eu chegar na escola, eu queria a documentação do aluno fulano de tal, eles pesquisam, ele está lá, tá. Aí, nossa, mas aquele deu trabalho demais. Aí sempre tem alguém que fala assim, eu ainda tentei, ajudei, passei ele para tal ano, ajudei porque ele passasse a tal ano, mas o aluno passa sem conhecimento, sem bagagem. Aí chega lá na frente, o aluno está no 8º ano, mas a bagagem dele é de 6º ano. Então, assim, você também está dizendo para ele, quando chegar lá na frente, olha, eu não tenho condições, eu não tenho jeito, não tenho como frequentar aqui, porque eu não entendo o que o professor está falando. No estado de Minas Gerais, eu estou dentro da Secretaria de Segurança Pública e trabalho como cargo de analista executivo de defesa social pedagogo. Da mesma forma que o assistente social, o psicólogo, todo mundo é analista de desenvolvimento social. Então, aí tem um valor da categoria, né? Que é bem superior ao valor
da base da Secretaria de Educação, né? E não, então assim, o piso não é por eu ser pedagogo, e sim por eu ser um analista de desenvolvimento de defesa social. Como eu sou contratada, eu trabalho 30 horas por semana, tá? Trabalho 6 horas por semana, de segunda a sexta. Geralmente eu começo ao meio-dia e vou até 6 horas, às 18 horas da tarde. O meu salário hoje é R$ 2.500. A pedagoga que trabalha junto com a gente, que ela é efetiva no cargo, ela trabalha 40 horas semanais, todos os dias, o dia todo, e ela ganha, uma média, ela ganha mais de R$5.000, está dando mais que o dobro que o salário do contratado. Faz parte do nosso salário o adicional por local de serviço, né? Porque a gente também passa por uma determinada situações, digamos, assim, eu trabalho num local que de manhã eu chego, meu celular fica lá dentro, fica fora da unidade, se eu precisar ligar, precisar conversar, eu tenho que sair da unidade para poder usar esse celular. Então tem uma série de detalhes que, por ser um ambiente de segurança, eu tenho que me preocupar também. Olha, em relação ao preconceito, nós fomos recebidas igualmente, passamos por um processo seletivo e fomos recebidas igualmente por toda a turma, porque estamos lá para somar, né? Eu vejo dessa forma. Eu não enfrentei preconceito, não. Existe uma diferença de trabalho, né, em relação aos outros. Eles veem como se a pedagoga estivesse o tempo todo passando a mão na cabeça do adolescente que cometeu um ato infracional, mas não é dessa forma. Eu vejo que a educação ela tem que ser feita com amor. Eu não posso enfiar a escolarização e a profissionalização na garganta do adolescente sem ele entender. A área de segurança ela é muito fechada. Ele vê o adolescente que está lá assim, como um malfeitor. E, nossa, para você vencer isso, a gente ouve muita coisa assim desagradável vindo da segurança. Eles muitas vezes chegam a não acreditar naquilo que a gente consegue produzir lá dentro. E dentro da equipe técnica, que a gente chama de equipe técnica, equipe multiprofissional, tem um outro detalhe. Porque, digamos, o adolescente ele vai para a psicologia, na psicologia é um ambiente fechado, onde é ele e o psicólogo, e ele vai conversando. Então, ele vai moldando o discurso dele de acordo com as necessidades do que ele vê. Então, assim, um adolescente esperto, rapidamente ele consegue moldar um discurso institucional. Terapia ocupacional está preocupada ali em buscar e criar uma rotina ocupacional assim, interessante, viável ao adolescente. Não é fácil você moldar. Agora, e aí a gente acaba conseguindo muita confusão no estudo de caso, porque a educação, você não entra, de um dia, não tem um botão, não tem um seletor que é assim, não sou estudante, aí você vira o botão, sou estudante. Não, para o período que o adolescente precisa para se conectar à escola, ele é muito flexível. Digamos, eu costumo dizer, a gente coloca, o adolescente recebe sentença hoje de internação, aí eu coloco ele amanhã na sala de aula. Ele vai passar um mês, 2, às vezes até 3, ali eu chamo de uma fase que eu chamo vulgarmente assim de peso para papel. Eu passo lá em frente à sala dele, ele está ali, olha, o professor está se matando lá, tem vários alunos na sala de aula, o professor está se matando para passar o conteúdo, ele está com o pensamento lá longe, lá vagando, ele não entra na sala de aula, está só o corpo dele, cabeça e coisa da privação de liberdade, a gente entende. Mas há necessidade desse processo, até que um belo dia ele começa a perceber, não, peraí, já que eu estou aqui, eu preciso estudar. Então esse processo dele é longo, às vezes no primeiro 6 meses, que quando chega a primeira revisão, ele ainda não conseguiu se desenvolver. Aí quando chega no estudo de caso, aí a psicologia, na psicologia ele está bem, no serviço social está bem, na terapia ocupacional, aí na escola, aí eu começo a falar, olha, ele está no início de um processo de acordar para a escola, de acordar para o estudo. E aí fica aquele embate danado, assim, do tipo assim, ele tá bom em tudo, menos na escola, a escola é importante ou não, de vez em quando a gente tem que fazer umas defesas mais, assim, mais invasivas a respeito da escola e tudo mais, para as pessoas entenderem que, assim, a partir do momento que eles vão só na base do discurso do adolescente,
Aí na escola, eu costumo dizer que a escola lá, para mim, é aquela coisa, é como a pessoa brigar com a namorada, né? Falar assim, você diz que me ama, mas não prova isso em ações. E aí eu falo, na escola, o cara diz que vai estudar, mas ele tem que provar para mim dentro da escola que ele vai estudar, ele tem condições de estudar. Então, e isso gera um certo embate na equipe técnica, né? O amor pela educação, eu acho que seria um ponto. O amor pela educação, o amor pelo aprendizado, o amor pelo ensinar, o amor pelo nos dar um pouco de nós a cada aula, a cada ensinamento. Eu acho que sim, eu acho que o amor pela educação é o que nos unifica. Vejo que precisamos de melhorias na política pública da educação, não no curso de pedagogia em si, mas na educação como um todo. Eu acho que deveria ser mudado. Eu acho que as pessoas esperam não só do perfil do pedagogo. É muito difícil. O desafio da educação hoje é você encarar uma sala aí com 40 alunos, cada um com uma dificuldade, cada um precisa de uma metodologia para ensiná-lo. Seria interessante trazer assim, ou especializações, manter esse formato e com especializações mais voltadas à área de trabalho, ou simplesmente dar essa opção, eu vou fazer pedagogia, mas também quero ir para a área socioeducativa, para a área hospitalar. Eu fico vendo, hoje em dia, eu não saio das universidades, mas a galera para pedagogia hospitalar, que eu acho de grande importância. Tenho uma amiga que é pedagoga hospitalar, que ela fala assim, da dificuldade que é, assim, você trabalhar, ficar a criança internada 1 ano, 2 anos lá e precisando desse acompanhamento pedagógico, precisando de trabalhar a cabeça, e o curso de pedagogia hoje não está voltado para isso, não atende. Então, reduzir o prazo pode até ser interessante para alcançar algum objetivo, mas precisa também crescer para outros lados da profissão. Pedagogia e pedagogos para fazer história, para mudar a educação, para fazer do nosso planeta um lugar bom de se viver, para que as pessoas se amem mais, para que as pessoas se respeitem mais, para que as pessoas se coloquem no lugar dos outros, para que as pessoas tenham mais tolerância. Pedagogos, sim, em todos os espaços, para que as pessoas se amem mais, aceitem as diferenças. O pedagogo e a pedagogia, ele tem esse papel assim, de destravar, de trazer, de atualizar esse processo educacional. É o profissional que realmente vai entender o aluno e apontar as deficiências dele para o professor, para que o professor trabalhe melhor, e ao mesmo tempo ele vai supervisionar se aquele processo apontado pelo professor, desenvolvido pelo professor, surtiu efeito naquele aluno. Nunca parar de estudar, assim, sempre buscar uma bagagem. Eu costumo comentar, vira e mexe nas reuniões de módulo, eu sempre pergunto, né? Todo ano eu faço essa pergunta para os alunos, para os professores, né? Qual foi o último artigo científico na área de educação que você leu? Mas não quero a resposta, eu quero só mexer com o pensamento deles. Primeiro parabéns por vocês terem escolhido o curso de pedagogia. Sejam felizes naquilo que vocês estão fazendo. Façam com amor, deem o melhor de vocês, tenham paciência, tenham respeito e façam a diferença dentro da pedagogia de vocês. Façam toda a diferença. Buscar entender, ter um contato direto com os alunos, para ver o que os alunos fazem, o que os alunos querem, independente de ser os alunos que eu tenho lá, não são meus alunos, são alunos dos professores. Esse ano é que a coisa bagunçou por conta do Covid. Eu normalmente não tenho, mas eu tento captar as aspirações deles, as necessidades, aquela coisa toda, para entender e aí isso ajudar o processo educativo. Levem para a vida o curso de vocês. Vocês estão fazendo um curso lindo,
Não existe mundo, não existe educação sem pedagogia. Parabéns para vocês.